Ó, vamos lá. Segunda leizinha. A nossa amiga Lei de Diretrizes. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei de Diretrizes Orçamentárias. A famosa, o quê? Qual é o nome da criatura? LDO. Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, tá? Lembra do que a gente tinha visto. A LDO pega o que está lá nos 4 anos definidos do PPA e estabelece o que é para o exercício seguinte, tá? Então vamos lá. Vamos entender isso aqui e não fazer confusão. Então vamos lá. Olha só, a nossa amiguinha chamada LDO, ela é também uma lei, certo? Então, ó, ela é a lei, lembrando sempre que ela também é uma lei o quê? Ordinária. Então é a lei ordinária que faz o quê? Que estabelece as metas e prioridades das despesas de capital, lembra? Despesas que são para ampliação e melhoria, tá? Vamos colocar até aqui, ó, melhoria e ampliação dos serviços, tá? Ó, então é uma lei que estabelece as metas e prioridades das despesas de capital para o exercício seguinte. Agora eu acho que você vai entender um pouquinho melhor quando eu falei para você tomar cuidado para não confundir essa coisa com o PPA, certo? O PPA, ele definia também despesas de capital, lembra disso? E despesas de caráter continuado. Então vamos lá para a gente fazer essa diferençazinha. Então, ó, a lei, ela também é uma lei ordinária, então não diferencia nem do PPA nem da LOA nesse sentido, porque todas as três são leis ordinárias, assim como os créditos orçamentários, lembra? Tanto o crédito orçamentários como tanto os créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários, além do PPA, LDO e LOA, todos eles são leis o quê? Ordinárias, tá? Então, ó, a LDO é uma lei ordinária que estabelece o quê? Metas e prioridades. Caramba, a gente viu que o PPA, ele define de forma o quê? De forma em relação ao grau de prioridade. Então já pode gerar uma duvidazinha, tá? Outro perigo também é para o quê? As despesas de capital, que é para ampliação e melhoria, assim como era no PPA. A diferença chave na hora da prova é essa aqui, ó. Para o exercício seguinte. Isso aqui vai ser o que vai chamar a tua atenção para você se lembrar que não é o PPA. Se é para o exercício seguinte, quem define isso é justamente quem? O PPA ou a LDO? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então vamos lá. Continuando. Outro conceitozinho também importante para nós. Ó. É o plano, tá? Que orienta a elaboração da lei orçamentária anual, lei orçamentária anual, lei orçamentária anual. O que mais? Dispõe sobre alterações
na legislação tributária e estabelece as políticas de aplicação das agências de fomento. Então vamos lá, olha só. Isso aqui, na verdade, é o conteúdo que nós temos na LTO, tá? Então, às vezes cai o conceito simplesmente e às vezes cai o conceito abrangendo o que ela dispõe, o que é contido dentro dela. Então, ó, ele é um plano, tá? Ou é um plano que orienta quem? A elaboração de quem? Então, ó, elaboração da lei orçamentária anual. Não esqueça disso. O orçamento, a LOA, é baseado na LDO e a LDO, na verdade, é uma simplificação do PPA. Então, quem define como o orçamento deve ser elaborado é quem? A nossa amiguinha chamada LDO, tá? Segunda coisa, dispõe sobre o quê? Alterações na legislação tributária. Como assim, professor? A legislação tributária que tratará de tributos, tributo é uma forma do Estado receber recursos, ou seja, é uma forma de receita. Então, o que acontece? O Estado está propondo ele ter o quê? O orçamento ele pode ser de natureza alocativa, que é quando o Estado vai lá e executa direto, proporciona, produz bens que vão ser diretos para a sociedade, lembra disso? Função alocativa. Mas ele também pode distribuir para que o outro preste esses serviços e gerando melhor equidade dos serviços prestados para a sociedade como um todo. E além disso tinha aquela função estabilizadora, que era para controle e equilíbrio da economia, evitando desemprego. Lembra? São as três funções: alocativa, distributiva e estabilizadora. Então, o que acontece? Quando o Estado decide fazer o quê? Uma política tipo estabilizadora, existem tributos, tipos de impostos que são direcionados para isso. Vou te dar um exemplo. Existe, por exemplo, o caso do imposto sobre importação. Imposto sobre exportação. Então, o que acontece? Quando o Estado ele quer o quê? Trazer maior capital estrangeiro, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir as taxas de importação, ou vai diminuir as taxas de exportação, tá? Para ele trazer recursos, certo? Para poder fazer o quê? Para ele poder trazer esse recurso para estabilizar a economia. Agora, quando ele quer aumentar, por exemplo, a participação das empresas internacionais virem para o Brasil, o que ele tem que fazer? Ele tem que diminuir a taxa de o imposto sobre importação. Então, o que acontece? Tudo isso é mecanismo tributário para acertar a economia. Então, quando ele quer direcionar para uma função estabilizadora, ele tem os impostos chamados extraoficiais, certo? Parafiscais, extraoficiais, que são justamente com essa finalidade. Então, ele quer aumentar, facilitar a exportação para o quê? Aumentar a receita que ele tem, ou seja, desenvolver melhor o país. O que ele faz? Diminui a taxa de o imposto sobre exportação. Agora, ele quer favorecer a mais empresas de fora se instalarem no Brasil. Então, ou receber produtos de fora, como tecnologia. Então, o que ele faz? Diminui a taxa de importação. Então, o que acontece? Isso aí são mecanismos que ele vai ter para quê? Para controle econômico. Então, o que acontece? Se ele quer aumentar ou diminuir essa alíquota de importação e exportação, são alíquotas o quê? Tributárias, de tributos, tributos da natureza imposto. Então, ele vai ter que propor isso aonde? Na LDO. Então, lá na LDO vai dispor sobre o quê?
possíveis alterações na legislação tributária. Agora, então já são duas coisas que vão ter lá dentro. Como fazer o orçamento, ou seja, a orientação para a elaboração do orçamento. Segunda coisa, possíveis alterações na legislação tributária. E além disso, ele estabelece o quê? As políticas de aplicação das agências de fomento. Preste atenção, o que é essa agência de fomento? Ela é uma forma do Estado gerar recursos. Então, o que acontece? Fomentar é prover. Então, quando o Estado quer prover a sociedade, ele pode pegar recursos, pode gerar esse recurso por quem? Pelas agências de fomento. Exemplo, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, tá? Então, o que acontece? Como ele pode fazer isso? Ele tem que direcionar, cara, mas essa agência de fomento, esses recursos que vão estar sendo utilizados para que finalidade? Vai ser aplicado em qual política do Estado? É uma política para melhorar ações sociais, ou seja, para ampliar os serviços. Isso vai estar definido aonde? Na LDO. Lembra, a LDO ela estabelece o quê? As despesas de capital, que são direcionadas para melhoria e ampliação. Isso tem que ser subsidiado, isso tem que ser pago por alguém, certo? Então, os recursos que vão ser gerados para a aplicação das políticas públicas. Então, quem vai prover esses recursos, sejam eles financeiros ou não, são as chamadas agências de fomento, tá? Então, lembre-se, a LDO é uma lei ordinária que estabelece metas e prioridades das despesas de capital para o exercício seguinte, tá? Não é que nem o nosso amigo PPA, que são para o quê? Para os 4 anos de exercício do PPA. Segundo, é um plano que elabora o quê? Define primeiro, ajuda a criação do orçamento. Segundo, dispõe sobre possíveis alterações aonde? Na legislação tributária. Terceiro, define aonde serão utilizados, aonde será aplicado o recurso das agências de fomento em relação às políticas públicas. Ficou claro até aqui? Agora, essa nossa amiga Lei de Diretrizes Orçamentárias, ainda além de dispor sobre esses 3 tópicos que aqui nós vemos, ela também vai dispor, tá? Sobre 4 coisinhas importantes para nós, tá? Então, vamos ver isso aqui, ó. Então, a nossa amiga LDO, ela vai dispõe, certo? Ou seja, estabelece, determina, forma de manter o quê? Equilíbrio entre receitas e despesas. Professor, espera aí, agora você me confundiu. Por quê? O equilíbrio do orçamento não é dado pelo próprio orçamento, que é aquela lógica, eu não posso gastar o que eu não tenho? Sim, é. Mas entende uma coisa, quando a gente fala da LOA, ele está preocupado com equilíbrio entre receita e despesa? Não. Por quê? No orçamento não existe receita e despesa. Existe uma estimativa de quanto se pretende arrecadar e, além disso, as despesas que foram autorizadas. Nem uma coisa nem outra estão em exercício. Então, eu não posso dizer, na verdade, que o orçamento contém despesa e receita. Ele contém o quê? A previsão de receita e, além de conter a previsão de receita, as despesas que foram fixadas, autorizadas pelo Legislativo. Então, o que acontece? Quando a gente diz que a LDO vai dispor sobre o equilíbrio entre as receitas e despesas, ele vai dizer assim, ó, além de eu estar preocupado, como no orçamento, de não definir um montante de despesas superior à previsão de receitas que eu tenho, durante a execução eu tenho que manter esse equilíbrio, mas aí já não é da previsão, é sim do que? Da receita e despesa. Então isso aqui entra no ciclo orçamentário, não na parte de elaboração. Elaboração, quem prevê
O equilíbrio é a LOA. Aqui é mantido o equilíbrio durante a parte de quê? De execução do ciclo orçamentário, tá? Ou seja, garantir que as despesas não ultrapassarão as receitas, ou seja, se o dinheiro não vir, não tem como realizar as despesas, mesmo que elas tenham sido o quê? Autorizadas. Agora, vamos lá. Ó, isso é a primeira coisa que vai dispor além daqueles 3 fatores. Vai dispor sobre outro assunto. Qual? A forma de limitação de empenho. Professor, o que é limitação de empenho? Empenho a gente viu superficialmente, mas é daquela fase da execução da despesa aonde a gente faz o quê? A gente estabelece um acordo entre duas partes, o Estado e o prestador de serviço ou fornecedor de material, certo? Então ele faz o quê? Ele cria a obrigação do Estado em pagar a esse fornecedor, desde que o fornecedor passe por aquela fase chamada liquidação, onde ele liquida, extingue a obrigação com o Estado, fornecendo material ou mesmo prestando serviço. Então, o que acontece? Preste atenção. Então, estava estipulado receber tanto. Se você, porque a gente faz uma previsão de receita, se a gente não receber, por mais que a gente tenha o quê? Autorizado a despesa, eu não posso gastar se o dinheiro não entrar. Então é isso que a gente chama de quê? Limitação de empenho. Limitar os empenhos que podem ser feitos. Os empenhos só poderão ser feitos se o dinheiro estiver na conta daquele órgão ou daquela entidade. Então é isso que é limitação de empenho. Então quem vai definir como vai ser feito essa limitação de empenho é justamente quem? A LDO. Então já são 2 coisas a mais, ou seja, a mais por quê? Além de orientar o orçamento, além de mostrar as alterações possíveis na legislação tributária e a política de aplicação das agências de fomento, o que a LDO dispõe? Quais são os outros assuntos que ela trata? Em manter o equilíbrio entre receita e despesa durante a execução, ou seja, durante o exercício financeiro. O que mais? Se o dinheiro não chegar, controlar, impedir a realização de empenhos. Terceira coisa, as normas de controle dos custos e da avaliação de resultados. Tá? Então vamos lá e vamos entender isso aí. Tenta entender, ó, normas de controle de custo e avaliação de resultados. O que seria isso, professor? Não consegui entender só lendo não. Ó, controle de custos, ou seja, controle das despesas, certo? Dos custos, se estão os preços certinhos. Quem vai fazer isso é quem? A LDO, tá? As normas, ela vai estabelecer as normas, como agir para fazer o controle sobre os gastos e, além disso, como vai ser feita a avaliação de resultado. Por quê? Entenda uma coisa, ela não adianta ela só definir o que deve ser feito, as metas, lembra que ela define as prioridades e as metas? Não adianta ela só definir as metas. Ela tem que definir como avaliar o resultado, ou seja, como saber se essa despesa que foi feita realmente gerou satisfação. Quem vai propor isso, quem vai dispor sobre o assunto, continua sendo a LDO. A última coisa que a nossa amiguinha chamada LDO vai conter, além daquelas 3 características ali. Ela vai estabelece, tá? As condições
condições para transferência, opa, palavrinha que a gente já ouviu falar, transferências para entidades, outro termo que nós já vimos, para entidades públicas e privadas. Olha, o Estado, a gente acabou de ver isso, ele é empreendedor. Ele utiliza o que a gente chama de parcerias. Essas parcerias podem ser com entidades públicas da administração indireta ou mesmo com entidades privadas, certo? Então, como ele pode fazer parceria, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que mandar dinheiro, certo? Que é aquela função chamada de quê? Alocativa, estabilizadora, distributiva. Então, como ele pode ter que transferir dinheiro para que o outro preste o serviço, que é a função distributiva, o que ele vai ter que fazer? Na LDO, ele vai ter que determinar as condições e as exigências para que esse dinheiro seja transferido. Ou seja, senão ele manda dinheiro para uma entidade pública ou privada e ela gasta do jeito que ela quiser. E a coisa não pode ser assim. Ela tem que gastar para realmente trazer algo de melhoria ou ampliação. Tá? Então isso aqui é a parte que nos interessa referente à LDO. Então vamos lá. Primeiro, ela é uma lei de que tipo? Ordinária. Além disso, que estabelece o quê? Lote que não está falando de forma regionalizada. Forma regionalizada é lá no PPA, que estabelece o quê? Metas. Ah, professor, mas o nosso amigo PPA também estabelecia metas e também era de forma em grau de prioridade. Mas espera aí, são metas e prioridades, mas com um detalhe muito importante. Qual? Para as despesas de capital, mas isso continua sendo do quê? Do PPA? Não, porque isso é para o quê? É para o exercício o quê? Para o exercício seguinte. É isso que vai diferenciar a nossa amiga LDO em relação ao plano plurianual. Segundo, a gente pode ter outro conceito, é um plano que orienta, ou seja, que ajuda a elaboração de quem? Da LOA, ou seja, para os entes e órgãos elaborarem o orçamento, tem alguém que tem que o instruí-lo a criar a LOA. Quem instrui eles são quem? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO. Além disso, vai propor uma alteração de alíquota de tributos para o quê? Para alcançar melhor desempenho, para proporcionar aquelas funções do Estado, e principalmente a função estabilizadora. Então essas alterações em alíquotas são alíquotas de tributos, que são um tipo de impostos. Então para isso vai ter que ser proposto quando? Vai ter que ser proposto na LDO para ser aplicado no exercício seguinte pela LOA. E além disso estabelece o quê? As políticas de quê? De aplicação, aonde, como, porquê, para que serão o quê? Aplicados recursos trazidos pelas agências de fomento. Agora, além de tudo isso que a gente viu, a nossa amiga LDO vai tratar de que assuntos? Do equilíbrio entre receitas e despesas. Professor, isso não é no orçamento? Não, no orçamento você não pode gastar sem ter recebido. Mas o que acontece? O orçamento, quando a gente fala de equilíbrio, é equilíbrio entre previsão de receita e despesa fixada, porque é durante a elaboração. A LDO trata de manter esse equilíbrio entre receita e despesa durante a execução. Depois, ele vai determinar a forma de limitação de empenho. O que é empenho? Empenho é o acordo, é o contrato em si feito entre o Estado e o prestador de serviço ou fornecedor de material, certo? Então, se o dinheiro não chegar, eu não posso empenhar, porque empenhar é criar a obrigação do Estado em pagar. Se não tem dinheiro, como é que eu vou criar isso? Uma obrigação do Estado em pagar. Então, eles têm que fazer o quê? Segurar as pontas. Fecha o cerco. É por isso que, por exemplo, em vários estados, nesse próprio ano de 2012, o que acontece?
você está segurando algumas despesas. Os estados, o Distrito Federal estão segurando de fazer despesas que tinham sido autorizadas, justamente porque eles sufocaram o orçamento. Como eles sufocaram o orçamento, o que vai acontecer? Não sobrou dinheiro. Como não sobrou dinheiro, não recebeu dinheiro, ele não pode fazer empenho. Então, quem vai definir isso é a LDO. A LDO vai falar assim: se o dinheiro não chegar, meu irmão, olha como você vai ter que agir. Você não vai poder mais fazer o quê? Não vai poder fazer novos empenhos, tá? Então, isso é uma coisa que é definida na LDO. A exceção a essa limitação de empenho trata de pessoal. O que quer dizer isso? Tudo bem, o Estado não pode contrair novas despesas, mas não pode deixar de pagar, mesmo que o dinheiro não tenha chegado, pessoal, certo? Que é quem fornece os serviços. Agora, isso não quer dizer que ele vai poder aumentar pessoal ou aumentar despesas, ou seja, gerar aumentos de salários. Está acontecendo no Brasil um grande problema, porque está de ajuste salarial dos servidores públicos. Agora, não existe dinheiro. Como não existe dinheiro, os orçamentos estão sufocados a nível de estados, municípios, Distrito Federal, o que acontece? Até a nível federal, eles não podem gerar aumento. Então, eles estão fazendo limitação de empenho. Então, eles não podem proporcionar ajustes salariais. Agora, o pagamento, eles não poderiam fazer limitação de empenho, certo? Agora, outra coisa, normas de controle de custos e da avaliação de resultados. Lembre-se, PPA, ele é uma gestão orientada para resultados, alcançar os resultados. Mas para eu saber se alcançou ou não os resultados, eu tenho que avaliar o quê? Eu tenho que avaliar o resultado. Quem é que vai definir como fazer essa avaliação e como controlar os gastos? A LDO, como está escrito aqui, ó, normas de controle dos custos e da avaliação de resultados. Além disso, e por final, estabelecer o quê? As condições para a transferência de recursos para as entidades públicas e privadas. Como assim? Lembra, o Estado pode proporcionar os bens diretamente à sociedade, função alocativa, mas ele pode colocar para terceiros fazerem isso, proporcionar esses bens. Então, quando ele faz isso, ele não está agindo diretamente, ele não está alocando recurso para a execução dele, ele está dispondo, distribuindo o recurso dele, para que o outro faça, entidades públicas e privadas. Então, quem vai definir, olha, tudo bem, eu transfiro o dinheiro para você, para a sua conta, mas desde que você me apresente esse resultado. Quem define essas condições e exigências não é a LOA, não é o PPA, é quem? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Fixa no quadro que isso aqui é a base principal para você entender o que fala, o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias em si, tá? Então, ó, metas e prioridades para quem? Para o exercício seguinte. Por isso é que ela que orienta quem? A elaboração do orçamento do ano seguinte. Além disso, ela que define possíveis alterações na legislação tributária para justamente utilizar aquela função estabilizadora. E além disso, ela que define quais as políticas, como vai ser utilizado os recursos trazidos pela agência de fomento, ou seja, em quais políticas públicas vai ser aplicado aquele dinheiro. Por fim, ela dispõe sobre a manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas durante a execução, a forma de impedir a realização de empenho quando o dinheiro não chegar, normas de controle de gastos e, além disso, o que? A avaliação de resultados. E, por final, estabelecer o que? Condições, exigências para transferir o dinheiro para aquela função distributiva, tá? Bota isso aqui no teu caderno.